Bom dia, meus queridos. Graças e paz a todos. Hoje nós estamos aqui desse modo um pouquinho diferente para poder fazer mais uma das nossas lições, para poder estudarmos mais uma das nossas lições da nossa classe de juniores. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que nós conhecemos muito bem, mas que nós precisamos aprender alguns detalhes sobre isso e principalmente aprender sobre origem, sobre quem criou, sobre esses detalhes que tornam isso ainda muito mais importante na nossa vida, tá certo? Nós vamos começar com uma oração, para que o Senhor Deus nos capacite a entender esse conteúdo e que o Senhor nos capacite, acima de tudo, a viver isso. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigada por este momento, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de hoje podermos estar aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua Palavra e para, Senhor, aprendermos sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos capacite a não só aprender, mas a viver, antes de tudo, esses princípios. E te oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre família, né? Todo mundo sabe o que é família. E quantas formas, né, diferentes de família nós temos hoje. Mas onde isso começou, né? Como começou a família? Quem criou a família? Qual foi a primeira família? Tudo isso. E a palavra de Deus nos responde essas perguntas, né? Nós podemos ver lá em Gênesis 1, no capítulo 20, no versículo 27, Deus fala assim: assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. Então, nós sabemos que foi Deus quem criou o homem e foi Deus quem criou a mulher. Assim como todos os animais, como todo mundo, nós sabemos, foi Deus quem criou. E aí, lá no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado e a toda ave do céu e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque ela foi tomada de dentro. E ela será chamada mulher, E ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Então aqui Deus criou a primeira família. Aqui Deus criou o homem, aqui Deus criou a mulher, para que eles vivessem juntos, né? Então a família foi criação de Deus também. Ela é criação de Deus também. Até hoje, Deus tem o propósito da família para todos nós, né? A família, ela foi idealizada, né? Ela foi planejada por Deus já desde aqui a criação. Aqui Deus estava criando todas as coisas importantes. Aqui Deus criou água, aqui Deus criou sol, aqui Deus criou calor, aqui Deus criou terra, aqui Deus criou alimento, né? São os animaizinhos e as plantas. Aqui Deus criou tudo de que a terra precisa, de que o mundo precisa para funcionar, né? Então aqui ele criou a família também. Então a gente entende que Deus tem esse propósito para a família. A família é importante para Deus. A família é um projeto de Deus. Ela faz parte
do plano de Deus para a vida de cada um de nós. E a família foi a primeira organização social que Deus criou. A gente vê aqui que Deus criou o homem e a mulher e Deus deu ordem para que eles se multiplicassem e crescessem e se espalhassem para que dominassem a terra. Deus não criou uma empresa, Deus não criou uma igreja. Deus criou uma família. Por que isso? Porque isso é o mais importante para Deus. Porque a família, a igreja é importante, claro. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o lugar onde todos nós vamos para adorar, para aprender sobre o Senhor. Mas a minha família é onde eu aprendo os meus princípios. É onde eu forjo quem eu vou ser. Na verdade, a nossa família forja quem nós somos. E o que nós somos na nossa família, consequentemente nós vamos ser na igreja, nós vamos ser na escola, nós vamos ser no trabalho, nós vamos ser na faculdade, nós vamos ser onde quer que a gente esteja. Então, essa foi a primeira organização social que Deus criou, né? Ou seja, foi o primeiro grupo de pessoas que Deus criou, foi a família. E a família, ela é importante por isso, porque ela nos transmite os conhecimentos, ela nos passa os princípios que nós precisamos saber para viver. Se na minha casa eu não respeito o meu pai, não respeito a minha mãe, se na minha casa eu brigo com o meu irmão, quando eu chegar lá na igreja, eu não vou respeitar o professor, não vou respeitar o pastor, eu não vou respeitar os meus coleguinhas, eu vou bater neles, eu vou brigar com eles, eu vou gritar com eles, porque eu faço isso na minha casa. Então, por isso a família é tão importante. Por isso a família vem em primeiro lugar, né? Porque é onde a gente aprende as coisas mais importantes, né? De convivência social. É claro, na igreja a gente aprende a palavra de Deus. Só que é interessante, porque os primeiros ensinos da palavra de Deus, eles são feitos em casa. Eles devem ser feitos em casa, né? Você não tem que esperar chegar no culto à noite ou na EBD para aprender sobre a palavra de Deus. Os seus pais podem te ensinar. É claro que a gente sabe, né? Nós estamos aqui falando para os juniores. E a gente sabe que tem pais que não são cristãos. Então, são casos diferentes. A gente entende isso. Mas os pais que são cristãos, né? E tem alguém que te traz para a igreja, seja seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, alguém na sua família que conhece. E aí, essa pessoa, ou você vem porque você vê nessa pessoa alguma coisa de interessante para seguir a orientação que ela está te dando. E aí, se ela diz, vamos para a igreja, você diz, opa, tem uma coisa diferente nessa pessoa, eu quero conhecer isso daí que ela sabe fazer. Eu quero conhecer esse Deus aí que ela conhece, né? Então, sempre vai existir alguma coisa na família que vai refletir para que você esteja na igreja. Deus sabia que o homem não conseguiria dar conta de cuidar daquilo tudo sozinho. Não porque Deus tenha feito um ser incapaz, mas porque eram muitas coisas para fazer. E Deus sabia que o homem precisava de ajuda. E ele criou uma mulher igual, semelhante, ajudadora. A diferença é só que um ia fazer algumas coisas e o outro ia fazer outras coisas. Mas Deus criou eles com a mesma importância, com a mesma capacidade, com o mesmo valor para Deus. Então, mas Deus sabia que ele precisava de alguém para viver com ele, porque o ser humano não foi criado para viver só. Às vezes a gente gosta de ficar sozinho. Não gosta. A gente precisa. Em algum momento a gente vai precisar de convívio social. A gente vai precisar de ter pessoas na nossa vida, seja para o que for. Seja no momento que você está doente, você precisa de alguém para cuidar de você. Seja no momento que você está passando por alguma dificuldade, qualquer que seja, você vai precisar de alguém para te ajudar. Então nós não fomos criados para ficarmos sozinhos. Deus sempre vai colocar pessoas em nossa vida para nos ajudar no que quer que seja. O homem e a mulher, aqui como o versículo fala, Deus fala que eles se tornam uma só carne. Não é que fisicamente isso tenha acontecido, né? Na verdade, isso simboliza a união e a comunhão que uma família deve ter.
Uma família desestruturada, uma família desunida, você pode ver quantos problemas surgem daí. Mas se existe uma família que é unida, que tem comunhão, por mais que existam problemas, por mais que existam diferenças, isso sempre vai existir, né? Ninguém vai ser igual a ninguém, mesmo dentro da família. Eu digo pela minha família, nós somos 5 filhos, e cada um dos filhos são diferentes. Eu tenho mais 4 irmãos. Cada um é diferente, eles são diferentes de mim, eu sou diferente deles. Mas nós temos que aprender a viver em comunhão e unidade, né? Porque isso fortalece o laço familiar e isso ajuda. Porque aí eu vou saber, quando eu chegar na igreja, que eu estiver lá na classe com os meus colegas, que o outro é diferente, mas ele não é diferente, ele é diferente, isso não é ruim. Né? Não é porque ele é diferente de mim que eu seja melhor ou que ele seja melhor que eu. Nós só somos diferentes e nós precisamos aprender a lidar com as diferenças e usar as diferenças para crescer. Porque às vezes ele é diferente porque ele sabe uma coisa que eu não sei e ele pode me ensinar. Assim como eu sei uma coisa que ele não sabe, posso ensinar para ele. Então, isso a gente aprende dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos irmãos. A gente aprende a lidar com essas diferenças. E se não der para ensinar e aprender nada, mas respeitar. O respeito é fundamental. Não é porque você é diferente, e eu quero que isso fique bem gravado na cabecinha de vocês. Não é porque você é diferente que você é melhor ou pior que ninguém. Nós só somos diferentes. Todos nós somos diferentes. A pessoa que você acha mais incrível no mundo, ela é diferente de alguém. A pessoa que você acha pior no mundo, ela é diferente de alguém. Assim como você é diferente de muita gente. Isso não diz se é melhor ou pior. Apenas diferente. Deus, então, cria a família e fala, né, para Adão e Eva. Vão, cresçam, multipliquem, povoem a terra e cuida disso daí tudo. Era necessário que crescessem, multiplicassem e tivessem muitos filhos e tivessem muitas pessoas para que crescessem, para que cuidassem de tudo o que Deus tinha criado. Então, essa foi a missão que Deus deu para a família quando Ele a criou. E é uma missão que nós temos ainda hoje. Né? Quando nós temos a missão de cuidar da criação, nós somos mordomos da criação. Então, é nossa missão ainda hoje cuidar uns dos outros e cuidar de tudo aquilo que Deus deixou para nós. Cuidar da natureza, cuidar dos bens que o Senhor nos deu até hoje. Deus não retirou essa missão das nossas mãos. Ainda é nossa missão cuidar de todas as coisas. E é na família que nós aprendemos tudo isso. É o primeiro lugar onde nós aprendemos. Então, é em casa que a gente aprende que o lixo a gente não joga no chão. É em casa que a gente aprende que a gente não maltrata o animalzinho. É em casa que a gente aprende que a gente não desrespeita o outro. É em casa que a gente aprende que nós devemos cuidar das coisas que nos são dadas. Quando a gente ganha um presente, o que quer que seja esse presente, né, os nossos pais nos orientam que nós temos que cuidar daquilo. Aquilo nos foi dado. A gente ganha uma coisa e a gente vai cuidar daquilo. Deus nos deu, o mundo nos deu essa vida e nós temos que cuidar disso como um presente que Ele nos deu. E é onde a gente aprende a viver em sociedade, porque nós não nascemos sozinhos. Nós nascemos em um lar, em uma casa, e às vezes essa casa pode ter muita gente, às vezes pode não ter tanta gente, mas é como se fosse uma sociedadezinha ali. É um mundinho em que vocês já estão ali inseridos. Então você já nasce, você já tem sua mãe, seu pai, seu irmão, ou muitos irmãos, ou só sua mãe, ou seus avós, não sei como é. Mas você já tem pessoas ali com quem você precisa conviver. E como eu já disse antes, provavelmente essas pessoas vão ser diferentes de você. E é onde você aprende isso. E você aprende a lidar com isso. E é onde você vai exercitar. O que a gente aprende, a gente geralmente precisa colocar à prova, né?
A gente, na escola, a gente aprende um conteúdo e faz uma prova para ser testado se aprendeu mesmo esse conteúdo. A Bíblia nos diz que nós temos que viver em paz, que nós temos que viver em família, e o teste disso é a nossa família. Então, eu tô lá na minha família e aí é lá que eu vou saber se eu realmente estou honrando meus pais, se eu estou respeitando os meus pais, se eu estou amando, vivendo em comunhão e amor com essas pessoas. Porque se eu não fizer isso na minha casa, dificilmente eu vou fazer isso fora dela. Dificilmente eu vou fazer isso na igreja, ou na escola, ou em qualquer outro lugar, se eu não fizer primeiro na minha casa. E, na minha casa, ainda é bom, porque a gente pode errar. Família, família. A gente fica chateado, às vezes a gente fica decepcionado, mas a gente ama e a gente sempre perdoa. E é onde a gente aprende tudo isso. Onde a gente aprende a respeitar, onde a gente aprende a perdoar. Quando a gente magoa alguém ou quando alguém magoa a gente, mas é seu familiar, você precisa conviver com ele. Então você precisa perdoar ele. Não é uma pessoa que você simplesmente pode dizer, nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida. Não é isso que o Senhor nos ensina. Na palavra de Deus, Ele nos ensina a perdoar. Então nós precisamos fazer isso. E nós vamos exercitar isso primeiramente na nossa casa, na nossa família. Então, desde o Éden, Deus criou a família e deu todas essas orientações, deu todos esses ensinos. Para quê? Para que fosse exemplo. Quando Deus criou a família, Deus não criou várias famílias. Ele criou Adão, criou Eva, mandou que eles começassem a família. E eles seriam um exemplo para os próximos. Deus deu as recomendações ali. As próximas seguiriam as recomendações através do exemplo que ele deu aos primeiros. É como hoje. Hoje, Deus não separou alguém para ir até um alto de um monte e escrever em pedras os mandamentos, como ele fez com Moisés. Mas nós temos essa orientação. Tudo veio através de exemplo que nós seguimos desde então. Então, a nossa família hoje, ela deve ser um exemplo para as outras famílias. E que exemplo será que a nossa família tem sido? Você é um representante da sua família. O que será que as pessoas pensam da sua família pelo exemplo que você tem dado? É importante a gente refletir sobre isso. E se temos sido mau exemplo, que a gente mude, pedindo direção e orientação ao Senhor quanto a isso. Porque esse é o propósito da nossa família. Seja a nossa família hoje, com os nossos pais e irmãos, seja a família que nós vamos criar, que nós vamos formar algum dia ainda. É para que seja exemplo para outras famílias, certo? Então, essa foi a nossa lição hoje. Que o Senhor nos ajude a sermos bons filhos, a sermos bons irmãos, a exercitarmos o amor e a comunhão e a unidade dentro das nossas casas, para que a gente, da mesma forma, faça em todos os outros lugares onde a gente for. Na igreja, na escola, onde quer que a gente vá. Que a gente se comporte de forma que agrade ao Senhor. Porque foi para isso que nós fomos criados. Todos nós fomos criados para a glória do nome do Senhor. Nós somos criados, a Bíblia diz que nós somos, que Deus nos criou para louvor da glória do seu nome. Então, a nossa família também, ela faz parte disso. A nossa família, ela existe para louvor da glória do nome do Senhor. Então, que nós possamos levar isso por onde a gente for, tá certo? Vamos finalizar com uma oração e que vocês tenham aprendido sobre isso e, principalmente, que a gente exercite isso todos os dias na nossa família e onde quer que a gente esteja. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por cada família, pela minha família, pela família de cada um que esteve aqui assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe, nos ajude, nos capacite, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Que desempenhemos bem, agradáveis a Ti, aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E que o Senhor nos abençoe, Pai, prolongue os nossos dias para que possamos viver cada um deles, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. E acima de tudo, que o Teu Santo Espírito nos capacite, Senhor, a viver esse ensinamento que foi passado. A começar de mim,
Que o Senhor ajude, Deus, cada um de nós a sermos o que o Senhor nos criou para sermos. E nós choramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima lição. Beijo para todos.